Bom dia, pessoal. A gente é o Grupo 8 e vai apresentar para vocês o artigo intitulado Numa tradução livre, distribuição e armazenamento da memória inflamatória nos tecidos de barreira. Como o nome sugere, o artigo trata da habilidade que os tecidos de barreira possuem de adaptarem-se imunologicamente a estímulos ambientais e também propõe que a memória imunológica não é armazenada somente nas células leucocitárias, mas também em células hematopoéticas, neuronais, do estroma e do parênquima que compõem os tecidos de barreira. Então, a barreira epitelial da pele, das vias aéreas e dos intestinos está constantemente equilibrando funções metabólicas com funções protetoras. A função protetora conta com um arranjo de células capazes de armazenar informações durante situações de risco e usar essas informações para calibrar as futuras respostas imunológicas. Esse arranjo é composto por células transitórias, como células dendríticas, por células ditas residentes, como células de Langerhans e macrófagos, e também por células que são constituintes essenciais do tecido, ditas células residentes permanentes, como os fibroblastos e as células endoteliais. Ao longo da apresentação, a gente vai tratar então de como acontece a distribuição e o armazenamento da memória inflamatória através desses tipos de subconjuntos celulares que formam os tecidos de barreira. O termo memória inflamatória é usado aqui para descrever as respostas amplas que abrangem a memória imunológica protetora e são responsáveis por respostas secundárias. O armazenamento da memória inflamatória tecidual é dividido em 5 componentes que são conectados pela cooperatividade. O primeiro componente é a especificidade e tem a função de reconhecer um estímulo inicial, que pode variar desde o reconhecimento de um único receptor ligante ou o reconhecimento de moléculas específicas do contexto da inflamação. A quantidade, segundo componente, descreve o aumento do número de células da resposta imune e está relacionada com a expansão clonal. O terceiro componente, a qualidade, descreve a polarização das células que irão responder a um estado celular específico. A durabilidade, quarto componente, mede o tempo de aumento da qualidade ou da quantidade da resposta. Já a distribuição, quinto elemento, abrange várias linhagens de células que irão revelar uma alteração intrínseca desses 4 componentes. Por fim, esses 5 elementos são interligados pela cooperatividade, que se refere à capacidade desses elementos em operar e se comunicar para promover a formação de uma memória e a evocação dela. Estudos recentes sobre a memória imunológica têm focado mais se os mecanismos celulares e moleculares devem ser classificados dentro das espécies ou entre elas. Contudo, mesmo havendo essa incógnita, há um ponto em comum entre a memória de todas as espécies. A exposição prévia a um agente ambiental irá induzir uma mudança em um dos componentes da memória imune, podendo persistir até mesmo na ausência deste gatilho inicial. Pensar além do conceito de que memória é armazenada em células imunes inatas e adaptativas é essencial para considerar mais amplamente os papéis funcionais da memória inflamatória na adaptação dos tecidos. Trabalhos recentes mostram que subconjuntos distintos de linfócitos podem lembrar eventos imunes e persistir a longo prazo nos tecidos. O armazenamento da memória inflamatória pelos linfócitos ocorre no parênquima do tecido de barreira, envolvendo células estromais como fibroblastos e células endoteliais, neurônios e células hematopoéticas como macrófagos. Linfócitos B. A principal função dos linfócitos B de memória e dos plasmócitos é a produção de anticorpos, os quais agem como uma das primeiras camadas de proteção aos tecidos de barreira contra a invasão de patógenos previamente reconhecidos pelo organismo. Na memória inflamatória, destaca-se atividades dos plasmócitos e células B de memória residentes no tecido. Essas células vêm sendo associadas a respostas imunológicas mais eficientes, por meio da produção rápida de anticorpos IgA e IgG. Linfócitos T. Na próxima linha de defesa estão os linfócitos T. Esses também possuem a capacidade de se tornarem residentes no parênquima dos tecidos de barreira, após sofrerem modificações nos órgãos linfóides secundários. Estudos envolvendo a inserção direta de linfócitos T de memória nos tecidos de barreira em camundongos demonstraram que a resposta imunológica promovida por essas células foi 300 vezes mais protetiva contra a infecção do vírus vaccinia quando comparada à resposta promovida por células T de memória centrais. A presença do contato com antígeno, da molécula TGF-beta e da interleucina 15 parecem ser os principais fatores indutores da permanência das células T de memória nos tecidos de barreira. Células linfóides inatas. As células linfóides inatas atuam na homeostase dos tecidos de barreira, sendo sua principal função a produção de citocinas. No contexto da memória inflamatória, vem-se estudando a interação dessas células com os linfócitos residentes e a possibilidade das ILCs de se especializarem em subconjuntos mais específicos, mesmo essas células não sendo diretamente capazes de reconhecer antígenos específicos. Macrófagos. Experimentos em camundongos demonstraram que indivíduos expostos a uma dose não letal de Candida albicans
desenvolviam memória imunológica dependente de citocinas e de macrófagos que os protegiam de uma exposição futura, anteriormente letal. Esses experimentos levaram ao desenvolvimento do conceito de imunidade treinada, que se refere a essa capacidade dos macrófagos de sofrer reprogramação celular para responder de forma distinta a patógenos ou moléculas associadas a patógenos previamente reconhecidas. A distribuição e armazenamento da memória inflamatória em tecidos não leucocitários é dividida em três partes: células epiteliais, células estromais e neurônios. Como as células epiteliais propriamente ditas são constantemente substituídas, a memória inflamatória seria rapidamente perdida. Desse modo, os estudos focaram nas células progenitoras epiteliais multipotentes e nas células-tronco que constantemente renovam o epitélio. Os achados foram surpreendentes. Em dietas dietéticas ricas em gorduras fornecidas a roedores, a transcrição aumentada de fatores metabolizantes de gorduras permaneceu por várias passagens nas novas células epiteliais no intestino. Outro estudo envolvendo os epitélios da pele em estados inflamatórios de psoríase demonstrou uma alteração nas organelas e transcrições de células-tronco por até 180 dias. Isso demonstra uma retenção da memória inflamatória pelos tecidos de barreira. Na parte das células estromais, a maioria dos estudos focou nos fibroblastos sinoviais e na sua não tolerância ao LPS, o que difere de macrófagos e células endoteliais. Isso demonstra como células distintas podem regular diferencialmente genes idênticos para determinada função e, portanto, conservar ou não um distúrbio ocorrido. Por fim, embora não façam parte dos tecidos de barreira, os neurônios sensoriais desempenham uma regulação substancial do sistema imunológico atuando junto às células imunológicas específicas. Nossos receptores identificam alguns tipos de toxinas, e neurônios sensitivos ao calor liberam uma maior quantidade de interleucinas específicas com maior eficácia a cada dano ocorrido em sequência em determinada região do tecido de barreira, sinalizando com mais propriedade o sistema imunológico, fato que reforça o armazenamento e distribuição da memória inflamatória por não leucócitos. Então, agora eu vou falar sobre os conceitos de distribuição e cooperação das células na memória tecidual. Nessa imagem, a figura A, ou seja, o lado esquerdo da imagem, mostra que diferentes tipos celulares que estão representados pelas colunas do gráfico sofrem diferentes influências da memória inflamatória. Por exemplo, as células do estroma, que é a primeira coluna do gráfico, têm suas funções pouco afetadas pela memória inflamatória, que é a porção laranja da coluna. Já as células hematopoéticas, que estão representadas na última coluna, têm cerca de 40% de contribuição somente pela memória inflamatória. Agora, na figura B, que é o lado direito da imagem, a gente pode ver as diferentes interações das células em relação à memória inflamatória. Nessa imagem, as células que estão pintadas em laranja possuem memória inflamatória e as células em cinza não. Na linha 2, por exemplo, podemos ver que mesmo que um tipo de célula tenha memória inflamatória, não significa que ela vai interagir com outra célula para transmitir essa informação. Já na linha 7, que é a última linha, dá para ver que ambas as células possuem memória inflamatória e elas agem influenciando uma outra, gerando uma resposta cooperativa complexa. Nesse artigo, é proposto que a memória inflamatória pode ser formada por um circuito cooperativo entre essas células. Como exemplo de circuito cooperativo de memória, o artigo comenta que as células da barreira epitelial podem produzir certas citocinas, como a interleucina 33, durante a imunidade do tipo 2, que transmitem informações para linfócitos, proporcionando uma resposta inflamatória mais eficaz em determinado contexto. Além disso, a gente pode dizer que o ambiente também participa desse circuito. Por exemplo, alguns tipos de leguminosas podem, em nosso intestino, produzir ligandos de receptor de hidrocarbonato aril, que modificam o estado das células para manutenção de linfócitos TCD8 na resposta inflamatória. Para concluir, então, a gente destaca que a maioria, se não todas as células teciduais, conseguem se adaptar e potencialmente lembrar de eventos imunológicos e que o processo de memória inflamatória é focado em promover a adaptação do tecido às exposições ambientais. Ainda faltam estudos para descobrir como a diversidade das experiências imunológicas do tecido influencia na especificidade, quantidade, qualidade, durabilidade e plasticidade do armazenamento da memória. Embora o artigo dê ênfase à imunidade local, é importante lembrar que a redistribuição da memória pela migração celular para novos lugares dentro do mesmo tecido e para outros tecidos é essencial para a saúde geral do organismo.